Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E você que está chegando agora, você também é muito bem-vindo. Se inscreva. Por alguma razão você chegou aqui. Olha, o Brasil precisa muito de pessoas se reunindo, pessoas trocando ideias, trocando energias, reflexões e passando para frente. Então, se inscreva, você é bem-vindo. Os que já estão aqui, muito obrigado e vamos em frente. Gente, se a gente for discutir todos os temas que são colocados pelas grandes redes de comunicação, até pelos próprios youtubers, a gente acaba se perdendo em assuntos que não são tão importantes. Então, muita gente pediu para eu analisar aqui a saída do Lacombe, não vou falar disso. Flávio Bolsonaro é um assunto importante porque ele vai repercutir na presidência da República, mas esse assunto também será resolvido porque o Supremo Tribunal Federal determinará que esse processo volte aonde ele estava. Então, todo esse pântano infectado da família Bolsonaro e seus cúmplices, os seus sócios, essa situação toda virá à tona. Então, a gente não precisa analisar muitos os aspectos técnicos, porque o Supremo já decidiu, então é só questão de tempo. Vai haver o recurso e isso vai voltar à normalidade. Tem também a discussão que tem muito mais importância ideológica e política do que econômica para a gente nesse momento, que é a questão do saneamento básico, que foi aprovada a privatização. Eu fiz programas aqui mostrando o quanto isso é nocivo ao povo brasileiro e quanto isso é lesivo ao interesse público. No entanto, a maior parte dos senadores, inclusive senadores progressistas ou tidos como progressistas, apoiaram esse tipo de situação. Isso pode ser revertido um pouco mais à frente, mas é mais uma batalha que a gente vai ter que se debruçar. Os assuntos de hoje que eu quero chamar a atenção são assuntos que foram escondidos na live do presidente da República, naquele espetáculo, né? Naquela performance, porque aquilo funciona para animar um gueto bolsonarista, porque os grandes meios de comunicação eles já fazem um trabalho de amortecimento da opinião pública. Eles vão tratando de temas que são do nosso cotidiano, muito importantes, mas eles não apontam a responsabilidade direta do presidente da República em relação a esse morticídio que está acontecendo no Brasil. Não vou me ater aos aspectos das bizarrices dessa performance, dessa live, mas eu quero entrar aqui no conteúdo. Porque o Datafolha, hoje, enquanto eu estou gravando, nessa sexta-feira, publicou uma entrevista, isso tem a ver com a live do Bolsonaro, uma entrevista, uma pesquisa, que nos dá conta que a maioria dos brasileiros considera Bolsonaro pouco inteligente. Considerar uma pessoa pouco inteligente é uma forma educada de chamar o cara de burro, né? De boçal, de idiota, né? Então, de um certo modo, essa pesquisa está revelando esse tipo de situação. E mais do que isso, em alguns estratos específicos, por exemplo, entre os jovens de 16 a 24 anos, 67% entendem que o presidente é uma pessoa pouco inteligente. As pessoas de nível superior, 62% entendem que o presidente é pouco inteligente. E eles fizeram também outras análises sobre os aspectos morais do presidente. O presidente da República ele está vendo com que o pântano, o esgoto, está chegando cada vez perto da sua sala. E ele começa a mudar o seu comportamento. A gente vai continuar a ver essa transmutação. Ele praticamente é um objeto com guidão e freio, controlado pelos grandes grupos econômicos e chefiado por Guedes. Não é Bolsonaro que é chefe de Guedes, Guedes que manda em Bolsonaro e em todo o governo. Fazendo parênteses dentro dos parênteses, é só vocês verem o seguinte, o Bolsonaro é classificado por alguns cronistas como uma pessoa preguiçosa, vagabunda, de pouco trabalho. Pouco se reúne com os ministros, não tem projeto, não cobra resultados, não cobra metas, portanto nós estamos entregues às baratas. Aliás, as baratas poderiam estar até fazendo um trabalho melhor, porque o presidente ele atrapalha o Brasil. As baratas pelo menos teriam lá os cantos dela, né? Mas segundo a Cristina Lobo, Bolsonaro vira a chave e se distancia da área ideológica e adota a agenda mais política. Isso pode ser visto no comportamento do Bolsonaro com Alcolumbre, Rodrigo Maia e o Toffoli, o Supremo Tribunal Federal. Ele desarmou todos os grupos ensandecidos que se nutrem do ódio e do ataque que fazem a esses personagens e essas instituições. Então Bolsonaro traiu essas pessoas que estavam meses atacando esses três pilares, o Senado, a Câmara
e o Supremo Tribunal Federal, representado nessas figuras, esses caras ficam desarmados e Bolsonaro nomeou um ministro da Educação que ele nem sabe para que serve. Porque Bolsonaro não tem projeto para educação, não tem projeto para saúde, ele não tem projeto para nada. O único projeto dele é ficar 4 anos no governo e proteger a família e ganhar algum dinheirinho, fazer mais alguma economia. E resolver emprego e a vida de todo mundo que ele conhece, que ele puder. Então é para isso que ele está ali. Então ele não consegue cobrar nada de ninguém. Ele mal sabia o nome do ministro que ele nomeou. Alguns cronistas também avaliam que esse novo ministro da Educação está comprometido com a agenda de Paulo Guedes de facilitação às privatizações ou o máximo de privatização da educação no Brasil. A família de Guedes ganhou muito dinheiro com escolas particulares, com projetos envolvendo dinheiro público e empresas particulares. Então, algumas pessoas têm visto um dedo direto de Paulo Guedes nesse setor. Resta saber o que acontecerá com essas alas mais caninas, alas mais raivosas, contaminadas do bolsolavismo dentro do Ministério da Educação, porque esse pessoal considera isso estratégico. Eles têm canais, têm livros, eles têm filmes mostrando a importância da educação, da distorção que a educação na cabeça deles tem no Brasil e, portanto, seria um pilar fundamental. Bolsonaro deu um pé no popozão dessa galera, então eles estão vendo agora que Bolsonaro, nessa pesquisa do Datafolha, não é só pouco inteligente, ele tem muito pouco caráter e muito pouco lealdade em relação a essas pessoas. O Bolsonaro, na sua live, eu não vou colocar aqui o Zé da Sanfona, tocando Asa Branca, patética tradutora de Libras, traduzindo ali, Ave Maria, que ele não sabia a letra, não vamos entrar nisso. Tem muitas coisas importantes que foram ditas nessa live, eu anotei muita coisa, gente. Fiz um monte de anotações e pelo tipo de formato aqui não vai dar para a gente discorrer sobre todas elas. Eu vou me ater aqui a aspectos cínicos, aspectos assim, muito destrutivos que o presidente da República adota e que o resultado final é a morte de milhares e milhares de brasileiros. O presidente ou ele tem um problema psiquiátrico muito sério ou ele tem uma deformação moral incomensurável. Nessa live dele aqui, ele lamentou as 55 mil pessoas mortas, né? Mas assim, você não consegue perceber uma sinceridade dele nesse tipo de situação. Isso para ele são números. É uma pessoa que, como ele já disse, né, ele foi educado para matar. O trabalho dele era se preparar para matar. A proximidade dele com a morte, a compulsão dele pela morte, é muito mais intensa do que a compulsão pela vida, pela preservação de vidas. E a gente percebe isso nesse tipo de fala aqui. Vamos lá. A primeira onda. O Supremo Tribunal Federal diz que os estados e municípios é que tinham que conduzir as medidas de combate ao vírus, né? A nossa, quase que exclusivamente, cabia apenas jogar recursos para lá. Gente, essa fala do Bolsonaro, ela revela assim, uma mentira, uma falta de caráter e de honestidade muito grande do mandatário, né, da República. É muito triste a gente estar fazendo um programa, se um estrangeiro assistir um negócio desse, o cara fala assim, nossa, o cara está dizendo que o presidente da República é isso. Pô, não sou só eu, né, nesse momento. O presidente é um homem pouco afeto ao trabalho, né? Ele não tem esse afeto, né, vamos dizer assim, né, pelo trabalho, um homem que tem a distância. A gente vê que ele não anda aos sábados e domingos em algum tipo de atividade governamental em meio a essa pandemia. E nessa fala aqui revela-se algumas coisas. Primeiro, a falta de sinceridade. E depois, uma canalice. Eu queria usar um outro termo, mas não consegui. Uma canalice, porque ele sabe, quando ele está querendo colocar a responsabilidade dessas mortes no Supremo Tribunal Federal e nos estados e municípios, que o número de mortes só não é maior porque os estados e municípios entraram com ação contra Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, para que ele não determinasse a abertura ilimitada e a falta de quarentena e isolamento. Não fossem os estados e municípios, o número de mortos seria muitas vezes superior. E o que ele faz? Numa forma muito cínica, muito bandida. Ele simplesmente diz, olha, está acontecendo isso, mas isso é responsabilidade dos estados e dos municípios. Graças a Deus, porque não fossem os prefeitos e governadores, como eu disse a vocês, a tragédia seria muito maior.
O Guedes vai fazendo um papel deplorável assim nesse ambiente cínico, e tem várias falas dele ali onde ele usa dados estatísticos falsos, usa paradigmas falsos, sempre tentando transmitir para o eleitorado de Bolsonaro que o Brasil vai ter um salto e vai surpreender todo mundo. Enquanto isso, a única coisa que Guedes faz é pegar todo o orçamento do povo brasileiro e transferir para grandes grupos econômicos nacionais e transnacionais. Vamos pegar mais uma fala aqui de Bolsonaro para a gente analisar a personalidade do presidente da República, né? Onde comece a abrir o mercado, abrir para funcionar. Nós lamentamos as mortes, mas o objetivo de fechar era para que as pessoas, uma vez contaminadas, fossem para os hospitais e fossem atendidos. Gente, esse foi o objetivo do fechamento do comércio, para que as pessoas infectadas procurassem hospitais. Então, esse tipo de fala totalmente sem sentido, esquizofrênica do presidente da República não ganha os meios de comunicação. As pessoas não refletem sobre isso. E se faz sentido e essa afirmação dele que se queria fechar para que as pessoas infectadas buscassem hospitais. Gente, de fato o fim do mundo. O Tribunal de Contas da União está responsabilizando os militares desse governo, sobretudo o gabinete da crise, comandado pelo Braga Neto, que é um descomando, né? O Bolsonaro, nessa live, ele elogiou o Pazuello como ministro da Saúde, que ele também entregou ali de porta fechada. Agora colocou mais um militar na pasta da educação. Sem ter projeto para a saúde, sem ter projeto para a educação, o Brasil só é entregue mesmo a Guedes, que coordena tudo o que vai acontecer nas outras áreas também, de preferência pegando dinheiro público e transferindo para o setor privado, né? Mas o Tribunal de Contas da União está responsabilizando o general Braga Neto pela sua omissão, pela sua incompetência, pela sua inatividade em relação ao salvamento de vidas aqui na pandemia do Covid. Ele vai ser responsabilizado no bolso dele, porque o TCU aplica multas. Ele não tem conseguido prestar qualquer tipo de informação ou demonstrar qualquer tipo de articulação governamental que proteja vidas do nosso país. E por isso que os números são absurdos e nós não temos tempo para sair dessa pandemia. A situação econômica no Brasil vai ficar muito comprometida. Mesmo com Guedes dizendo todos esses planos e essas avaliações ilusórias dele, o Brasil não vai ser salvo por um milagre. Somente as ações governamentais é que poderiam fazer com que a nossa vida se modificasse. Deus agora não pode estalar um dedo e arrumar emprego para todo mundo, fazer chover dinheiro na casa das pessoas, resolver a vida das famílias. Não, isso a gente precisa de coisas, ações feitas por seres humanos. E, infelizmente, os seres humanos, se é que a gente pode chamá-los assim, que estão no governo, eles estão contra o povo brasileiro. Então, gente, é muito difícil a gente ficar fazendo programas aqui, fazendo a avaliação dessa gente toda, sem que a gente seja contundente, sem que a gente aponte o dedo para o que está acontecendo. Bolsonaro vai ganhar uma sobrevida, porque ao se acovardar em relação aos poderes que ele estava atacando, a desmobilizar as suas redes sociais dessas ações mais agressivas, ele consegue ter uma pacificação e o povo brasileiro fica mais anestesiado ainda para ser vítima de todo tipo de assalto que está acontecendo no nosso país. Só para lembrar e sublinhar isso que eu estou dizendo a vocês, de como as redes começam a ser desmobilizadas, muitos começam a ser presos, muitos começam a ter problemas com a justiça. O Alan dos Santos, do Terça Livre, só num dia ele tirou do ar 270 vídeos que o incriminavam de ataques ao Supremo, aos ministros do Supremo, ao Rodrigo Maia, às instituições de uma maneira geral, ao Columbre. Eles estão tirando do ar, vão ficar reféns. E enquanto Olavo de Carvalho não vier a público para dar um depoimento, eles também não darão nenhum tipo de depoimento, porque eles têm uma dependência intelectual e psiquiátrica desse grande estelionatário intelectual que é Olavo de Carvalho, que contamina essa gente toda. Eles vão ficar adormecidos há algum tempo, até que Olavo se pronuncie. Aliás, Olavo fez muitas acusações contra Bolsonaro, ninguém levantou mais esse assunto, mas eu estou lembrando aqui, já que eu estou tocando nesse assunto, né? Então vamos aguardar o que essa gente toda vai fazer e compete a nós cada vez mais estarmos debatendo, jogando luz sobre essas questões todas, cada vez mais espichando
as nossas críticas o máximo que a gente puder para outros lugares, para que a gente forme consciências e toque mentes e corações. Gente, eu fico por aqui. Nós vamos fazer mais programas ao longo da semana. Acompanhe as nossas lives. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau.